Olá amigos, muito boa tarde, vamos ao nosso radar do mercado no pregão desta sexta-feira, dia 26 de agosto. Ibovespa agora às 14 horas e 13 minutos, pelo horário de Brasília, registra alta de 0,48%. Vai tentando uma recuperação, mas ainda assim abaixo da média móvel exponencial de 13 períodos. Após uma boa volatilidade aqui, principalmente das 11 para as 12 horas, Ibovespa teve uma oscilação aqui abaixo da mínima do dia anterior, mas voltou a subir e conseguiu ficar entre as duas médias. Região de bastante indefinição. Para ficar mais claro, observe aqui essa semana por completo a gente teve essa indefinição aqui no Ibovespa, entre 54 mil e 52 mil pontos. É uma faixa aqui que demonstra indefinição, mas ainda assim respeitando uma média móvel exponencial de 13 períodos. Então, o que demonstra ainda uma situação mais controlada por parte dos vendedores, enquanto a gente não tiver o Ibov acima dos 55.073 pontos. Então, nessa região, chance ainda maior de perder os 52 mil pontos, e fazendo a projeção dessa pequena indefinição, seria o Ibovespa nos 50 mil pontos aqui nessa região. E mais abaixo teríamos o suporte dos 48.668 pontos. Petrobras no momento também vai passando por uma indefinição. A gente pode ver os últimos pregões na mesma faixa de preço. Essa faixa de preço também pode ser representada muito bem aqui por esse retângulo, que vai ali dos 20,40 até os 19,50. Também não saindo dessa região, nada de ponta compradora. Para mim, ponta compradora no mínimo acima de 20,54. Ideal acima de 20,99. A ação segue num cenário mais de ponta vendedora, enquanto não fechar acima de 20,54, com perspectiva no curto prazo de buscar 18,65 e 18,37. No pregão, observe que ela tenta, aqui no gráfico 60 minutos, gráfico intraday, tenta voltar para cima dos R$20, mas os vendedores não permitem o retorno dela nem para cima dos 20, nem para cima da média móvel de 13, o que vai consolidando aí uma força maior vendedora. Mas mesmo assim, respeitando um suporte aqui em torno dos R$19,85, R$19,80 no intraday. Vale 5 registra no momento alta de 0,55%, vai tentando a reação. No início do pregão conseguiu se sustentar acima aqui desse suporte do intraday 38,02, não fechou abaixo desse patamar, não houve um fechamento abaixo desse valor, mas também até agora nada de fechamento acima dos 38,77. Então, enquanto estiver aqui dentro dessa faixa de preço, formando aí movimentos, topos e fundos aqui, independente se é ascendente ou descendente, não tem uma definição do lado para que ela vai. Apenas baseado na sua tendência de baixa de curto prazo, fica uma chance maior, e até mesmo pelo posicionamento do preço abaixo das médias, fica uma chance maior dessa ação ainda perder força no curto prazo, em busca do suporte principal na região dos R$ 35,52. Ciel 3 é um dos destaques de alta do dia, alta de 2,09%, a ação que ainda não perdeu sua tendência de alta, caiu bastante depois que atingiu os R$ 44,45, foi lá na faixa dos R$ 38, perto dos R$ 38, deu uma congestionada e está saindo agora dessa congestão. No intraday saiu da congestão quando fechou acima dos R$ 39,37 e em seguida fez uma nova máxima fechando acima dos R$ 40 e vai se sustentando acima dos 40. O fechamento dela preferencialmente acima dos R$ 40, acima dos R$ 39,85 já seria interessante, mas acima dos R$ 40 abriria até chance de entrada a favor ainda da tendência desse ativo. Como é que seria essa entrada? Por exemplo, se entrasse em R$ 40,12 e colocasse o stop abaixo dos R$ 38,80, fechamento abaixo de R$ 38,80 no gráfico diário, risco da operação de 3,4%, objetivo em R$ 41,45. Tem resistência intermediária em R$ 41 e depois outra intermediária na faixa dos R$ 41,46. DASA 3 vai tentando mais uma vez uma reação, depois de ter atingido aqui os 14,51, inclusive chegando até as 14,05, efetivamente conseguiu atingir o suporte do gráfico diário, no gráfico semanal, e agora no gráfico 60 minutos conseguiu gerar um fundo aqui no pregão de ontem, das 15 para as 16 horas. Neste pregão
vai conseguindo se sustentar acima da média e já anulou até um candle de baixa da última hora do pregão de ontem, o que abre a possibilidade ainda de uma possível entrada nela em R$ 15,25 e um stop no fechamento do G60 abaixo de 14,73. Fechou abaixo de 14,73, saída da operação, risco de 3,5%, objetivo em 15,78, que é um pouco acima dessa resistência de 15,69 e em cima dos 15,79 de um fundo anterior. Outra ação, Gol 4. Gol 4 também, depois que superou a congestão, saiu da congestão, ainda não deslanchou. No pregão seguinte caiu 3,54%, mas ainda não voltou para baixo dos 10,78 nem 10,64. Fechamento abaixo de 10,64 anula a perspectiva de buscar os 11,92. No gráfico intraday, observe que ela fez um pequeno fundo aqui no gráfico de 60 minutos. Ontem testou esse fundo de 10,85 e em seguida gerou um novo fundo no mesmo patamar de suporte, fazendo nova máxima, abrindo até a possibilidade de entrada. Essa nova máxima ocorreu, esse fundo e essa nova máxima aconteceu nesse pregão, abrindo possibilidade de entrada ali na faixa dos 11,19. Se comprar Gol 4 em R$ 11,12, R$11,12 e colocar um stop no fechamento abaixo de R$ 10,85 pelo G60, risco de 2,6%, objetivo em R$ 11,40, aqui praticamente em cima dessa resistência de 11,39. Ainda tendo possibilidade de ganhar um pouco mais de força compradora em busca dos 11,92 na próxima semana. Por último, BRML3. BRML3 já é um aspecto negativo, já é um aspecto pensando na ponta vendedora. A ação tem um suporte muito importante aqui no intraday, vou até ampliar o gráfico, de R$ 16,75. Já tem dois fundos aqui nessa região, já bateu algumas vezes e não fecha abaixo. Na última hora de pregão, das 13 para as 14 horas, fechou abaixo. Não oscilou ainda abaixo da mínima. Perdendo essa mínima 16,60 nesse pregão, aumenta a chance de venda nessa ação. Abre a possibilidade até de venda pelo G60 com stop acima de 16,87. Ideal acima de 17,20. Pelo gráfico diário, reforçará a venda ao terminar o pregão abaixo dos R$ 16,75. Então é isso, amigos. Muito obrigado por sua atenção e também pelo acesso diário ao site daltonvieira.com. Um grande abraço, um excelente final de semana e até o nosso próximo radar.